Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu acho que a Bia Kicis, deputada federal bolsonarista, ficou com inveja da Carla Zambelli, que semana passada tinha divulgado um vídeo que não tem nada de errado contra Ciro Gomes, mas ela achou que sim. E agora a Bia Kicis divulgou um outro vídeo diferente, que eu olhei aqui também, não vi nada que possa comprometer Ciro Gomes. Mas antes de mostrar e falar sobre esse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar deste vídeo, deixa o like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aqui embaixo, porque tudo isso é extremamente importante para fortalecer o nosso trabalho aqui. Pessoal, antes de colocar o vídeo para vocês, eu quero apenas destacar que, claro, a Bia Kicis compartilha um monte de coisa que eu discordo radicalmente. Eu acho que ela é alguém que não colabora com o bom debate que nós precisamos realmente ter no país e que bolsonaristas como ela, da extrema-direita, vivem compartilhando vídeos tentando causar essa sensação de um Ciro destemperado, enfim. Eles compartilham vídeos que eu acho que aí sim passam uma imagem equivocada do Ciro. E isso que é importante a gente destacar porque o vídeo dela foi compartilhado 26 mil vezes. E certamente esse vídeo sai fora da bolha dela e vai também dialogar com o eleitor nem Lula nem Bolsonaro. Por isso eu digo que isso aqui, mesmo que a intenção dela não tenha sido essa, acaba sim ajudando o Ciro Gomes. E até no título ela foi ali camarada, colocou assim: não é que o Ciro tem razão? Vamos aqui então assistir o vídeo, depois eu volto para comentar alguns pontos. Eles se zangam comigo porque eu faço conta. Então é o seguinte, o governo Lula, PT, Dilma, pagou aos ricos brasileiros 4 trilhões de reais de juros. Fonte, Tesouro Nacional. Ele fez muito mesmo, foi pelos ricos. Ele diz isso, ele diz assim, a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres, eles se conformam com muito pouco. Cara. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu tenho o Lula dizendo isso. Os pobres custam pouco, eles pedem pouco, e eles se contentam com o mínimo necessário para sobreviver, o que é pouco, cuidar do rico, porque o rico custa caro, é mal agradecido. E por que me acusam de ser bocão? É porque eu digo isso. E isso, sabe o que é? Não foi o Bolsonaro que criou, vai me perdoar. Quem criou isso foi lá atrás o Fernando Henrique, e o lulopetismo levou isso à enésima potência. Com o Bolsonaro, vamos falar bem baixinho aqui, nós estamos com o menor juro dos últimos 35 anos. Olha que coisa vergonhosa para essa conversa mole de esquerda. Contraditoriamente, vamos falar bem baixinho aqui, muito baixinho, o Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. O Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros da história brasileira. A esquerda pagou as maiores taxas de juros da história do Brasil. Percebe? Não vou espalhar para ninguém não essa vergonha da direita está pagando taxa de juros negativa depois de 35 anos de Fernando Henrique e lulopetismo pagarem a maior taxa de juros do mundo. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, na minha opinião, e quem discordar pode deixar o comentário aqui embaixo, não vejo nada prejudicial a Ciro Gomes. O que a gente tem ali são críticas em relação à política de juros do governo Lula e em relação também ao que gerou para os ricos, os 4 trilhões ali, basta consultar no Tesouro Nacional, como o Ciro aponta, então não é um ataque, não é uma ilação, é uma constatação. Em relação ao elogio que ele faz ao Bolsonaro, não é um elogio em si à pessoa, ao presidente Bolsonaro, mas a uma medida do Banco Central que realmente, no seu governo e nos últimos meses, está pagando a menor taxa de juros. Isso é um fato. Como é que a gente vai esconder isso? E aí, só em relação a esse ponto também, vale destacar que esses cortes que foram utilizados em relação a essa política de juros não é de agora. Já tem um tempo que o Ciro falou isso. E se a gente pega a taxa Selic, em janeiro estava 2%, agora está em 6,25%, com tendência de forte alta. Muitos já apontam aí que ela deve parar logo em 9%. E por que a Selic está aumentando, segundo apontam os economistas? Para conter a inflação. Só que a inflação aqui no Brasil tem muito a ver com o aumento do dólar. Aumento do dólar que tem a ver com a instabilidade política provocada por Bolsonaro. Percebem um ciclo desastroso? Bolsonaro cria a instabilidade ou a amplia e aí o dólar sobe, os preços sobem e para conter a inflação, o que muitos economistas dizem que não adianta, aí eles aumentam o juro e faz com que o país volte a pagar esses trilhões
para os rentistas que o Ciro denuncia há tanto tempo. E só para constar aqui em relação aos juros, eu pesquisei, vou deixar o link aqui embaixo, do histórico da Selic. No governo Lula chegou ali a 26%, ela foi diminuindo com o tempo, mas girou durante muito e muito tempo ali em 20%, 19%, 18%. Na Dilma também deu uma leve oscilada, mas chegou a bater 13%, 14%, o que muitos apontam que ajudou a desindustrializar o país, porque era melhor você investir comprando títulos do governo, com toda a segurança possível, do que investir, por exemplo, num comércio ou numa indústria cuja rentabilidade muitas vezes é menor do que essa que os títulos ofereciam. E é claro que no vídeo que a Bia Kicis compartilhou tem muitos comentários agressivos, eu também vou deixar o link, o que é normal por causa da bolha que ela tá, que é uma bolha de pessoas mais à extrema direita. Dá para observar lá também vários comentários de pessoas que fazem críticas ao Ciro, mas já começam a considerar alguma vantagem, alguma virtude, mesmo que seja nessa crítica a Lula e no elogio a esse ponto em específico do Bolsonaro. Eu separei aqui alguns comentários para a gente ver, e aí eu vou explicar depois por que até isso aqui já pode demonstrar alguma vantagem para o Ciro Gomes num possível segundo turno contra Lula, que é o que o Ciro tem defendido há muito tempo. Por exemplo, tem um comentário lá que é assim: essa o coronel comunista tem razão. Outro diz lá: primeira vez que eu concordo com o Ciro. Num outro ponto, teve um lá que até ficou bravo com a Bia. Você, deputada, não deveria compartilhar o que o Ciro fala. Que decepção, hein? Teve um outro que disse: eita, não é que o Serasa Man tem razão? Um outro vai dizer: esse eu não confio nada, mas falou a verdade. Outro comentário: momentos de sensatez, mas nada que o eleja. Aí teve um lá que disse: nessa eu tiro o chapéu, pura verdade. Meus amigos, a realidade é que a Bia, repito, está numa bolha reacionária de pessoas que vão votar no Bolsonaro de todo jeito, enfim. Talvez ali nós temos boa parte daqueles que nós chamamos bolsonarista raiz, que está fechado com o Bolsonaro, aconteça o que acontecer. Mas pensem comigo num detalhe aqui. Nesse eventual segundo turno entre Lula e Ciro, o que é uma possibilidade, muitos desses bolsonaristas mais, digamos assim, fanáticos, eles dizem Bolsonaro ou nulo, porque boa parte deles consideram Ciro e Lula iguais. E aí, quando a pesquisa vem e fala qual que você vota, eles falam: olha, eu não voto em nenhum. Mas que na medida em que perceberem que Ciro e Lula são diferentes e que Ciro tem coragem de colocar o dedo nas feridas do PT, esse eleitor, mesmo que não seja por simpatia ao Ciro, mas por maior antipatia ao Lula, nesse segundo turno pode ir com o Ciro. Então isso aqui acaba também ajudando a diminuir essa rejeição que o Ciro tem. Porque com a rejeição alta, o voto fica mais difícil. E esse vídeo tem essa capacidade de diminuir a rejeição que o Ciro tem em parte do eleitorado. Eleitorado que é bom dizer que não vai assistir uma Ciro Games da vida, que não vai assistir 4 horas e 42 do Ciro no Flow. Então ele vai ter que, de vez em quando, encontrar, mesmo que sem a sua própria vontade, tanto é que um deles criticou, uma fala sensata do Ciro. E aqui é um ponto importante: o Ciro defende há décadas que o Brasil deve pagar menores juros. Aí se Bolsonaro paga menores juros, ele vai criticar? Então vamos pegar outro exemplo. Se Bolsonaro amanhã instituir o programa Renda Mínima, que o Suplicy defende há décadas, a gente vai criticar o Bolsonaro? Ou não vai reconhecer que a medida é correta só porque veio do Bolsonaro? Amanhã ou depois, se o Bolsonaro resolver, por exemplo, colocar em prática o programa do Ciro de tirar o nome das pessoas do SPC, aí a gente vai criticar só porque é o Bolsonaro? Então a gente tem que trazer a política para um outro nível e reconhecer que se o Lula acertar, merece elogios. Se o Bolsonaro acertar, também merece. E se um ou outro errar, merecem críticas. Então, até esse ponto, passa um recado para o eleitor, mesmo aquele que não está na bolha da Bia, porque Facebook é bom para a gente quebrar bolhas. Porque quem está ali compartilha e vai para a linha do tempo dele, que tem de tudo lá. Lulistas, bolsonaristas, apoiadores do Ciro, nem Lula nem Bolsonaro, que estão desesperados atrás de uma alternativa. E aí olham e falam: puxa, o Ciro é capaz de criticar um governo que ele já fez parte, porque a crítica está correta, não tem nada de errado nela, e ele é capaz de elogiar, mesmo neste desgoverno, uma ação que foi correta.
E muita gente gosta dessa postura, de você não é torcer pro quanto pior melhor, mas de torcer por um país melhor. E antes que alguém venha aqui falar, mas esse vídeo aqui fortalece Bolsonaro. Meus amigos, né, depois de tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, não vai ser um vídeo que vai dar nova força para Bolsonaro. Enfim, o povo está sentindo no bolso, o povo está sentindo na pele. De fato, o que é um governo como esse, totalmente despreparado, incompetente? Bom, meus amigos, não sei qual foi a sensação de vocês, mas eu acho, não observando comentários, que no comentário, repito, tem de tudo, mas eu acho que pensando em furar bolhas, e aqui nesse caso, com algo que não compromete o Ciro, não é mentira em relação ao Lula e não é mentira também em relação aos juros desse governo, eu acho que isso aqui ajuda sim Ciro Gomes para chegar nesse eleitor que está cansado, que está assim, desanimado, sem expectativa, sem esperança de um Brasil melhor. Bom, meus amigos, ficaremos atentos. Se a Bia Kicis eventualmente compartilhar algum vídeo com mentiras, o que não foi o caso, a gente pode vir aqui e fazer um vídeo react, fazer um vídeo resposta diferente. Mas nesse caso, mesmo discordando de quase tudo que ela posta, eu acho que nesse ponto aqui ela compartilhou um vídeo correto, porque realmente o PT pagou juros mais altos e o governo Bolsonaro, por enquanto, está pagando juros mais baixos. Mas daqui a pouco ele supera o Temer, porque o Temer pagou ali 6,5%. Então qualquer leve aumento que se fizer na taxa Selic, Bolsonaro perderá esse talvez único elogio que Ciro Gomes fez ao seu governo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.